1965, 4 anos antes do homem pisar a Lua, antes mesmo da NASA ter uma mulher em seu quadro de funcionários, uma boneca de plástico, vestia um traje espacial. Sim, eu tô falando da Barbie. Ela que, com toda a contradição à sua época, fez a maior representatividade, com uma provocação inédita ao seu tempo, de que as meninas podiam ser o que quisessem. Médicas, políticas, cientistas, executivas. O tempo passou e nós entramos na universidade, na ciência, na política e sentamos à mesa de grandes negócios. Mas aí o tempo passou. E em pleno século XXI, querem nos convencer a voltar para a caixa. E a tentar nos convencer também de que o único lugar de sucesso é dentro de casa, na maternidade e na vida doméstica. Para essa conversa super interessante, urgente e necessária, nós trouxemos aqui 3 mulheres de carne e osso, com profissões diferentes, que vão falar sobre o mercado de trabalho, sobre a nossa importância nesse mercado, tanto para nós quanto para as próximas gerações. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Gente, eu faço questão de apresentar cada uma de vocês com muito orgulho. Estamos aqui com a Camila Leonel. Ela que é jornalista, editora-chefe da editoria de esporte, uma peça rara no esporte aqui no Amazonas, principalmente em Manaus, do Jornal A Crítica. Seja muito bem-vinda, Camila. Oi, obrigada pelo convite. Poxa, é muito bom estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a profissão, sobre que as meninas podem ser o que elas querem, né? Porque eu tô num lugar que realmente, quando eu era criança, eu escutava muito. Não, mas isso não é coisa de menina, isso não é coisa pra mulher, vai fazer outra coisa, né? E hoje em dia eu trabalho com uma coisa que eu gosto, que é justamente isso, né? As meninas podem chegar onde elas querem, né? E também com a Bia Nobre, ela que é Relações Públicas, tem pós-graduação em Marketing. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estou em 2, porque está eu e minha filha no meu ventre. Ai, meu Deus! Então aqui ela já está participando de discussões desde cedo, né? Tá certo. Já está nas rodas de conversas. Tá certo. Com a Clarissa Oliveira, ela que é assessora política e também tem um podcast, né, Clarissa? Olha, sim. Inclusive, eu dou meus parabéns aqui pela organização. Essa temática é uma temática muito importante. A minha temática, eu falo sobre a diversidade, lá, o Pode Fala Diversidade. E eu agradeço demais o convite de estar aqui. É muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais com profissões diversas como essa que a gente está, em condições diferentes, em que em todo canto a gente está sendo atacado. Então, é muito bom a gente falar sobre isso. E muito obrigada aí pela equipe pelo convite. Ah, que bom que vocês estão aqui. Gente, antes de começarmos, eu queria lembrar lá do início da história da Barbie. A dona dela é a Ruth Handler. O lançamento da boneca foi em 1956 e foi uma febre, né? Ela percebia que a filha dela não gostava de brincar com os brinquedos de meninas da época, que eram apenas bebês. Ela sempre fazia com que as bonecas tivessem uma profissão. Ela falou, vou fazer essa boneca. É claro que o mercado não aceitou no começo, e aí ela teve aquela resistência, ela teve que pagar a publicidade da boneca dela, e aí foi quando a febre aconteceu, todo mundo quis a boneca Barbie e hoje são mais de 250 profissões. Eu queria saber de vocês, como foi o início de vocês na profissão? Pode começar, Camila. Bom, eu sempre gostei muito de futebol. Inclusive, eu gostava mais de futebol do que de Barbie. Sério, eu brincava de boneca quando era criança, mas assim, eu gostava mais às vezes de montar a casa da boneca do que brincar com a boneca em si. Perdia mais tempo, e aí quando chegava na hora da boneca eu já tava cansada, né? Porque eu tinha perdido muito tempo montando os móveis da casa. Mas eu sempre gostei muito de futebol e o meu pai, ele também, assim, sempre me incentivou. Ele me levava pro estádio, entendeu? Eu assistia com ele e ele nunca se opôs, nunca falou assim, não, sai daqui, vai fazer outra coisa. Ele sempre incentivou bastante. E então, assim, eu sempre gostei muito. E quando eu decidi fazer jornalismo, né, eu sempre pensei muito para essa parte do esporte. Era até engraçado, quando eu era adolescente, eu brincava, a minha mãe falava assim, vai fazer outra coisa, tá vendo jogo de novo? Não tem outra coisa pra te assistir? E eu falava assim, não, eu tenho que ver esse jogo aqui, que se um dia eu trabalhar com isso, eu tenho que lembrar desse jogo. E aí, quando eu fui pro jornalismo, meio que foi um caminho natural. Eu trabalhei com outras coisas antes no jornalismo, mas eu acabei indo pro esporte, né? E aí eu trabalho com esporte desde o início de 2015, né? Então, a gente já tem aí 11 anos
que eu tô nessa labuta aí diária falando sobretudo de futebol, né? Mas também de outros esportes. E você se sente feliz na tua profissão? Sim, eu faço o que eu gosto. Toda profissão tem a sua dificuldade, tem uns dias ruins, mas assim, a gente para e pensa, poxa, eu gosto do que eu faço, entendeu? No final do dia você para e pensa nisso. Então, é algo que eu gosto, é algo que, pra mim, assim, me traz muita satisfação de estar ali, de estar fazendo o que eu faço. Tu já parou pra pensar assim, esse paradoxo, né, de hoje eu posso ser o que eu quiser, mas a minha mãe, como foi, a minha avó, as mulheres da minha família, as mulheres próximas da tua família, assim? Sim, eu penso bastante nisso, porque as minhas avós, a minha avó era semi-analfabeta, ela não lia direito, não escrevia direito. A minha avó casou muito cedo, a minha avó casou com 14 anos. Então, assim, com 18, 19 anos, a minha avó já estava cheia de filho, né, pra criar. A avó paterna, quase a mesma situação também. A minha mãe se formou, fez faculdade, ela chegou a ser professora, mas aí teve que largar pra cuidar de mim e da minha irmã. Então, assim, eu chegar num lugar que eu sonhava em chegar, assim, pra mim você olha pra trás e pensa, poxa, é um privilégio, porque você vê tantas mulheres da tua família próximas de ti que não puderam por diversos fatores, né? Pela época, porque não foi permitido, ou porque a vida levou para outros caminhos, né? Então, assim, é satisfatório você pensar que você teve esse privilégio de chegar e fazer o que você gosta. Legal. E tu, Bia, me conta esse mesmo processo e até hoje se enxergar assim, né? Sou uma profissional, estou com um bebezinho, posso falar da minha vida profissional? É muito interessante a Camila ter citado a mãe dela, porque eu lembro que quando eu era criança, eu via minha mãe e eu enxergava minha mãe como uma boa mãe e eu achava muito chique ela sair de casa para trabalhar e ela ser líder e as pessoas respeitarem ela. Eu falava, um dia eu quero ser assim, eu quero chegar na escola do meu filho. Nossa, peguei muito trânsito, saí do trabalho. Eu achava isso tão legal, né? Hoje eu faço isso, mas eu não gosto tanto do trânsito, tá? Eu faço isso. Então a minha mãe, ela foi uma referência de independência financeira, o que a mãe dela não teve, né? E o que as nossas avós possivelmente não tiveram também. E de uma mulher que conseguiu ser uma boa mãe mesmo trabalhando fora. Que é esse o grande dilema da atualidade, né? A discussão é que a mulher que trabalha fora não pode ser boa mãe. Ela pode, desde que a gente divida os afazeres domésticos e de cuidados com os idosos e as crianças da casa, né? Então, eu acho que eu me inspirei nela. E como eu sempre gostei muito de escrever, falar, intermediar relações, eu virei relações públicas, né? Juntou tudo isso num só ser. E hoje eu sou essa mulher, relações públicas e muitas outras coisas também. Que legal. E Larissa? Cara, assim, isso que ela falou também é muito um retrato da minha vida, né? Eu tive na minha mãe um espelho de profissões muito grande. Minha mãe é professora e ela tinha 3 cadeiras. Eu lembro que quando ela se separou do meu pai, eu tinha só 8 anos. E ficou só eu e ela. E ela me criou, ela me ensinou tudo que eu sei. Me ensinou tudo que eu sei do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, de autocuidado, de espiritualidade, tudo. Tudo que eu sei foi minha mãe que me ensinou. E ela era exatamente desse jeito. Hoje a mamãe não vai vir, mas eu sei que ela tá trabalhando. Então, assim, mas eu tenho uma história muito diversa em relação a profissões. Que, na verdade, hoje eu sou comunicadora, mas antigamente eu gostava de informática. E informática já era uma profissão meio disruptiva ali pra menina, né? Sim. Ai, que menina não pode, que isso... E eu, desde pequena, já desmontava aparelho de som, desmontava aparelho de DVD. Esse era o meu hobby. Acabou que eu fiz técnica em informática, trabalhei, atuei como técnica de informática e me mudei aqui para Manaus para fazer engenharia da computação. Eu passei lá na UFAM, pelo Enem. Eu fazia, ainda fiz lá... Raiz da UFAM. Passei lá na UFAM. Né? Aí que vai chegar a parte legal agora, tá? Passei lá na UFAM, fazia engenharia da computação, acho que eu fiz 4 períodos. Nisso eu comecei a me envolver naquelas coisas de representatividade dos alunos, que não sei o quê. Fui presidente do centro acadêmico 2 anos. Fui representante da faculdade de tecnologia inteira, dos cursos inteiros. Depois eu recebi uma indicação para ser conselheira da comissão de avaliação do MEC. Aí eu viajei para um monte de lugar, fui para
pronto, criei a afeição pela comunicação. Aqui, minha amiga. E aí eu ficava na minha cabeça, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero? Quer saber? Eu vou fazer o que eu quero. Peguei, ai meu Deus. Os fãs toda hora ligando, é isso mesmo, gente. Deixa eu colocar no silêncio. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu quero. Vou seguir o meu coração. Tranquei o curso. Foi um baque enorme, principalmente pro meu pai. Aí a gente entra numa matemática, tipo assim, quando eu me matriculei em engenharia, o que o meu pai falou pra mim? Mas esse curso é de homem. Tu não quer fazer outra engenharia? Uma engenharia de alimentos? Uma engenharia civil? Outra coisa? Não, eu quero isso, entendeu? Acabou que eu sou muito boa ainda na questão da tecnologia. E, na verdade, virou um hobby meu. Mas a minha paixão mesmo de profissão é a comunicação. Né? Depois me apaixonei pela política nessas andanças. Agora, além da comunicação, eu também me dedico a aprender mais sobre política, porque eu quero ser uma porta-voz das mulheres e da diversidade. Então, eu me dedico muito, busco, vou atrás, quero aprender como fazer antes de entrar. Porque também não adianta entrar e não saber fazer, né? Então, eu me dedico muito. E aí, essa é a minha história, minha trajetória. Se for pra falar de Barbie profissões, aí eu tenho muito, porque eu já fui em muitas coisas. Entendeu? Mas eu já fui... mas, além disso, eu já fui caixa de supermercado, já trabalhei com B-Moto. Quando eu voltei pra cá, tirei minha habilitação. Pra mim, não tem tempo ruim, não. Eu quero trabalhar, entendeu? E quando eu era criança... E que bom que a gente pode trabalhar, gente. Quando eu era criança, eu ainda tinha umas 30 bonecas da Barbie. Eu era apaixonada pela Barbie. Então tá vendo? Escolhi a pessoa certa pra mim conversar sobre Barbie. Gente, eu sempre quis ser jornalista, felizmente, né? Porque o dinheiro é... Tópico sensível. Mas eu sempre quis ser jornalista, gostava muito de assistir jornal. Não sou igual o Alan, que sabe o nome de todos os jornalistas, as atrizes, não sei. Tu conhece fulano, amiga? Sabe que é fulano? Não sei o quê. Quem? Eu nunca sei o nome de ninguém. Mas eu sempre gostei de televisão, sempre gostei de jornal, fazia questão de assistir, ser uma criança que assistia jornal. Mas a referência era realmente o conteúdo, o jornal, a notícia. Mas a gente sempre tem aquela referência como mulher, alguém que a gente se inspira. Como aconteceu isso com vocês? Foi sua mãe ou teve uma inspiração? No jornalismo, eu tive a Milena Ciribelli. Ela apresentava o Globo Esporte na época. E, como eu falei, o pessoal tinha muito aquela questão de dizer que o futebol não era pra menina. E aí, quando você ligava a televisão e tinha uma mulher apresentando um programa de esporte, então, assim, pra mim aquilo ali era, poxa, tem uma mulher fazendo aquilo. Então, se ela tá ali, eu posso fazer também. Foi até engraçado que ano passado eu fui cobrir um evento e ela tava lá. Eu vi ela pessoalmente. Nossa, eu fico até emocionada quando eu lembro. E aí eu falei isso pra ela, porque numa época que as pessoas falavam que eu não ia, que tu não podia fazer isso, que tu... Tinha uma mulher que mostrava que a gente podia, entendeu? Então, assim, eu sempre cresci muito, muito inspirada nela, entendeu? Porque, por causa disso. Ela apresentava o Globo Esporte, eu ficava, tipo... E quando eu conheci ela pessoalmente, eu falei assim, cara, hoje eu tô aqui por tua causa. Entendeu? Tu que me motivou, assim, a meio que seguir, ver que tinha mulheres que podiam fazer isso. Porque na minha época era bem difícil você ter mulher em programa esportivo, ter mulher falando de futebol, eram bem poucas. E quando tinha, era tipo assim, era meio que aquela coisa, tipo... Ai, vamos chamar o próximo intervalo. Só por causa do charme. Só o charme, só pra anunciar quando tinha o jabá lá. Então, não era aquela coisa, tipo, uma mulher comentando, uma mulher apresentando mesmo, entendeu? E no caso dela, foi muito disso. Foi a minha inspiração. Foi alguém que tu se inspirava mesmo... Sim, apesar de que... Na parte intelectual, na parte de... Isso. Apesar de falar sobre o conteúdo. Eu não gostava muito de câmera, então eu prefiro muito mais escrever. O meu negócio é escrever, né? Mas assim, só dela estar lá, mostrava pra mim que, não, eu posso falar de esporte, eu posso trabalhar com isso o dia, entendeu? Se ela pode, eu posso também. Legal, e tu, Bia? Olha, eu tava até pensando aqui sobre isso agora, das minhas inspirações, e foram as minhas professoras. Tanto da escola quanto da universidade, né? As professoras de história que eu tive, por incrível que pareça, eu gosto muito de história. Então, minha professora Niceia, Mary Laura, Gabriele, tudo de história, elas me inspiraram bastante.
E, assim, o conhecimento, né, o senso crítico, aquela questão do questionar as coisas, elas me incentivaram bastante. E na universidade, a Aline Lira, a Judith Tavares, elas continuam na UFAM também, elas também me inspiraram bastante. Então, são mulheres que me inspiraram a pensar, a questionar, né, a me questionar também. Eu acho que a gente tem em comum o fato da UFAM ter dividido nossa vida, né, um divisor de águas, a universidade, ela é. Por isso que a gente defende bastante, né, é muito importante a gente defender a universidade, porque ela não é só um lugar de ensino, ela é de extensão, de pesquisa. A universidade, ela é um mundo, então a gente tem que explorar, a gente tem que utilizar, tem que viver a universidade, e ela mudou as nossas vidas, né? Então, eu sou muito grata às professoras. Tu já tem uma neném? Ou tu já Eu tem tenho um menino? filho que vai fazer 11 anos, e eu estou grávida de uma menina agora, Menina. que é a Catarina. E eu tô muito feliz de ter uma mulher, colocar uma mulher nesse mundo, né? Dentro da maturidade que eu tenho hoje, né? Eu tento criar meu filho para ser um bom homem para ele e para todos ao redor dele. E eu quero que a minha filha cresça com essa referência de que ela também pode ser o que ela quiser ser e terá o nosso apoio. Isso. Tu falou agora sobre as professoras, eu lembrei de mim. Eu acho que eu também sempre olhei para minhas professoras e para as mulheres que me rodeavam com uma admiração muito grande, né? Sejam as colegas de trabalho, as professoras, as meninas com que a gente tinha ali aquele afeto no grupo de equipe de trabalho. A Camila, que a gente trabalhou junto, sempre admirei muito. Então, eu acho que eu sempre admirei muito mais as mulheres, apesar de eu ser hétero, eu sempre admirei mais as mulheres que os homens. Eu sempre achei as mulheres mais bonitas, mais brilhantes, mais charmosas, mais inteligentes. Eu não sei o que aconteceu, teve algum erro no meio do caminho, mas eu sempre achei as mulheres... É a comorbidade que A tem. Bia falou das professoras, eu não posso deixar de citar a professora Ivânia, minha professora no curso de jornalismo. Ela é candidata? Já foi ou é? Não, mas ela trabalhava com política. A professora Ivânia é um maravilhosa, ícone. sim. Ela sempre foi uma inspiração também muito grande pra mim. Eu nunca esqueço que ela deu aula pra gente em 2 períodos só, que ela entrou em licença, que ela ia fazer o doutorado dela na época da graduação. Eu nunca esqueço, no último dia de aula, ela chegou e falou assim pra gente, olha... Eu tô vendo aqui, vocês estão cansados, tem um pessoal que tá meio frustrado. Vocês estão muito novos para perder o brilho no olhar de vocês. Nunca percam isso, entendeu? Eu sei que a vida não é fácil, vocês vão ter muitas dificuldades, mas sempre... Nunca percam esse brilho no olhar, nunca percam a motivação de vocês, entendeu? Busquem ela em algum lugar, mas busquem. E eu lembro que teve uma época que eu quase tranquei o curso de jornalismo. Eu tava passando por um período difícil na minha vida, e eu tirei uma nota ruim com ela. E aí ela mandou me chamar no departamento e falou assim, Camila, eu te chamei pra entender o que tá acontecendo. Porque eu olho pra tua nota e não diz respeito com o que tu era na sala de aula. Eu quero entender o que tá acontecendo contigo. Entendeu? Assim, ela conversou comigo, assim, me acolheu, sabe? Me abraçou num momento difícil, coisa que é muito difícil no ambiente acadêmico. A gente sabe como, às vezes, o ambiente acadêmico acaba com as pessoas. Sim. E ela, no momento, ela me acolheu pra caramba, e isso, assim, me ajudou muito. Porque eu realmente pensei em trancar o curso e talvez não tivesse a Camila aqui falando com vocês hoje. E aquele gesto dela ali foi, assim, eu sempre falo dele porque foi muito significante pra mim, assim, muito importante. E tu, Clarissa? Falando em professoras, né? Vocês me trouxeram uma recordação muito bacana. Quando eu entrei na UFAM, eu tive, depois, acho que no 3º período, mais ou menos, eu fiz uma disciplina que era Ética na Informática, que foi uma das disciplinas que me fez largar a engenharia. Porque minha professora, nada mais, nada menos, era a professora Tanara Lauschner, a reitora da UFAM. Era minha professora. E eu tive... Essa disciplina com ela foi, assim, uma coisa assim, a gente acha que todas as profissões envolvem, no fundo, um lado de humanas, né? E aí a gente tem essa questão da ética. A gente estudava muito ética na informática, sobre os algoritmos e tudo mais, toda aquela coisa, né? E nisso eu fui gostando, né, daquele negócio de ética, um negócio de filosofia, um negócio assim. Aí eu comecei a estranhar, tô gostando demais disso aqui, né? E eu falei pra professora Tanara, eu acho que eu vou trancar o curso. Porque assim, eu já tinha uma afinidade com ela, porque ela também é envolvida no meio político. E eu já tinha encontrado ela fora da UFAM, em outros lugares e tudo mais. Inclusive, recebi convites para me filiar no partido dela. Eu já tô
uma coisa, já conhecia ela, né? E hoje ela tá aí, né? Reitora da UFAM. E a aula dela foi uma das coisas que me fez seguir o que eu gosto, né? Então, isso pra mim é muito importante. Ela é uma referência pra mim no meio acadêmico. No meio político, eu tenho uma referência política muito forte, que foi a Benedita da Silva, que é deputada no Rio de Janeiro, saiu de doméstica para deputada. E no jornalismo, a minha referência maior, assim, que quando ela se foi daqui, eu chorei, era a Glória Maria. Pra mim, eu tava pensando nela hoje. pra mim, ela... Sério, pra mim, ela, assim, era... Eu ligava a TV desde criança só pra ver essa mulher. Ela podia estar falando sobre qualquer coisa, mas eu falava, não, eu quero ver. Falava, mãe, eu posso ligar a TV que eu quero ver a Glória Maria. Sempre foi assim. Então, essas são minhas 3 referências, assim, acadêmica, política e no profissional, né, também. Gente, infelizmente a gente precisa falar de lados ruins também. E o mundo não é a Barbilândia, felizmente, né? Eu sei que no meio do caminho a gente encontra aí muitas diversidades, muitas problemáticas, e uma delas pra gente que nos atrapalha muito é o machismo estrutural, é o patriarcado, que infelizmente é uma pedra no nosso caminho. E, infelizmente, a gente é colocado numa balança, ou você é bonita ou você é inteligente, né? Ou você passou pelo teste do sofá, ou alguma coisa vão querer ali diminuir a nossa capacidade, a nossa inteligência. Eu queria saber se vocês já passaram por algum tipo de problema desse tipo que vocês se esbarraram com o machismo. É impressionante a velocidade com que vem, entendeu? Já E como as mulheres incomodam os homens no Exatamente. esporte. Não muito, mas muito. A gente vê muito, por exemplo, a Renata Silveira, que é narradora, que você vê muitos caras... eu não gosto de mulher narrando. Cara, você não gostar é um direito seu. Gosto... Pode usar fone se ele quiser, né? Pois é, uma coisa particular. Só que assim, as pessoas não se contentam em não gostar. Elas têm que ficar criticando, arrumando motivos pra criticar. A gente também não gosta deles em muitas coisas e a gente não manda matar, a gente não fica... E tu vê que a cobrança é maior, cara. Porque, tipo assim, a Renata, ela narra perfeitamente, entendeu? Se ela der alguma ratada, assim, pequena, que é normal de acontecer... Nossa, eu vejo muitas críticas, Camila. Que é normal de acontecer. Nossa, o pessoal pesa demais. Enquanto isso, tem narrador que erra nome de jogador direto, erra quantidade de título, erra um monte de coisa e não recebe metade do ódio que esse pessoal fomenta. Ou passa pano pra jogadores, passa né? pano, exatamente. E aí Então, tudo bem, né? É engraçado isso. é bem difícil. Tem muito, assim. Eu nunca tive um caso, assim, de machismo mais flagrante, assim, que nem algumas colegas já tiveram, mas eu parto do seguinte princípio. Hoje é com elas, amanhã pode ser comigo. Sim. Entendeu? Então eu tô propensa a sofrer a mesma coisa que ela sofreu. Então eu sempre defendo muito. Tem até jornalistas, assim, que eu discordo de algumas opiniões, mas, cara, tipo, teve algum caso de machismo, assim, pô, isso aqui... Agora mesmo teve um caso da Ana Thaís na Copa, que ela deu uma leve ironizada com a questão do Neymar. Eu até comentei com um colega, eu falei, bicho, eu espero que ela tenha muita força, porque vão encher o saco dela. Vão, gente. Vão encher. Falou do Neymar, Já enche normalmente, entendeu? Mas assim, eu espero que ela tenha tido muita força, porque é difícil. E então, assim, já recebi mensagem de gente, tu tá falando merda, entendeu? Quem é tu pra falar alguma coisa? Teve uma vez que, assim, às vezes transvestido de elogio, mas o cara falou assim pra mim, ele me viu numa transmissão uma vez comentando, e ele falou assim, cara, tu entende mesmo de futebol, né? Eu fiquei tipo... Assim, a pessoa me conhecia fazia tempo, entendeu? Eu já tinha entrevistado essa pessoa várias vezes. E tipo assim, cara, tu achava que eu não entendia, que eu não sabia de nada? Teve uma vez que eu fui gravar o podcast lá no... E aí teve um convidado que chegou lá, e eu não sei se tu lembra, mas quando eu ia pro podcast, eu andava com umas folhonas de papel, assim, que eu gosto de anotar. O pessoal vai com notebook, né? Eu anotava, eu pegava aqueles papéis de jornal e anotava. Então eu saía com uns papel grandão, assim, pro estúdio. E aí, eu com um papel grandão, assim, cheguei lá e o cara falou assim...
sentou um entrevistado, e aí veio tipo um cara que, sei lá, se era empresário, se era assessor dele, não sei, chegou e falou assim pra mim, olha, tu pode fazer tal pergunta pra ele, tu pode fazer... E eu olhando pra cara dele, tipo... Te ensinando a trabalhar. Querendo ensinar o que eu tenho que fazer. Aí o entrevistado notou que eu tava desconfortável, e aí ele olhou pro cara e falou assim, cara, tu não tá vendo que ela tá com um papel aí, com um monte de coisa aí pra me perguntar? Tu quer ensinar o que ela tem que perguntar? Aí eu olhei pra cara dele, tipo, pois é. E aí foi até engraçado que no final, eu olhei pra cara dele, ele, poxa, obrigado, não sei o que, a entrevista foi muito boa. Eu falei, como é que é teu nome mesmo, hein? Tipo... É ótimo perguntar o nome da pessoa. O cara chegou do nada pra mim, tipo, querendo ensinar o que eu tinha que perguntar. Então, assim, às vezes... Porque o pessoal acha que às vezes o machismo são só as coisas grandes. Sim. Mas tem essas Mas micro a gente ali... detecta, né? Que a gente percebe, exatamente. Tem essas micro que a gente percebe, assim... E que é, às vezes, até mais insuportável. Porque, como eu te falei, é disfarçado de elogio... É aquela coisinha, é o cara querendo te ajudar, mas eu não pedi ajuda dele. Você não tá entendendo a clássica, né? Você não entendeu. Exatamente. E tu, Bia? Olha, eu acho que o combo clássico, que o assédio moral, eu lembro que quando eu comecei a carreira, eu tive um chefe, que graças a Deus não é mais meu chefe, que dizia que eu era muito reativa. E eu acho que todas nós já devemos ter ouvido que a gente é reativa, né? Porque eu questionava, eu falei, não concordo, não entendi, por que você tá falando isso? E aí ele não concordava com coisas que eram vivências minhas, por exemplo, maternidade, né? Aí ele dizia, mas isso não representa as mães. Mas o que tu sabes de ser mãe, amor? Né? Aí ela é reativa, aí ficou um estigma no meu antigo trabalho, né? O outro, infelizmente, assédio sexual também no trabalho, né? Quando a gente é muito expansiva, muito comunicativa, os homens acham por direito que eles podem passar a mão na gente, que eles podem se insinuar. E é sempre um choque quando a gente vive isso. E eu acho que, por último, é o mesmo que a Camila passou, que é alguém querer te ensinar aquilo que você domina, aquilo que você estudou. Sempre tem alguém querendo falar pra você como fazer. Peraí, você estudou? Você fez pós? Você tem a mesma graduação que eu? A vontade que dá é falar isso, né? E não, a pessoa acha. Eu falei, não, eu não acho. Eu estudei pra falar o que eu tô falando. Eu não tô tirando, assim, né, de um certo lugar essa opinião. Eu tô tirando dos livros, da minha formação. Então, esses combos clássicos, infelizmente, e ainda acontecem hoje, talvez um pouco velados, transformados em microagressõezinhas, em piadocas, Então, mas eles acontecem, infelizmente, e a gente tem duas opções. Ou seguir, denunciar e continuar, ou se esconder, que eu acho que é a pior opção pra gente. E tu, Clarissa? Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que as meninas vão concordar comigo. Comunicação. Quando você é mulher e trabalha na comunicação, ainda mais ocupando um cargo de prestígio, sempre vai ter um homem querendo te ensinar a fazer o que tu já sabe. Sempre, sempre, sempre sair em todo lugar que você for vai ter. Não existe lugar... Porém, na política mesmo, é o tempo inteiro. E não são só os homens que trabalham comigo, são os homens de fora também. Quando a gente sai para fazer campanha, quando a gente sai para fazer alguma atividade em outro lugar, sempre alguém vem querer dizer... É como se eles sempre dominassem o saber de tudo e a gente tem sempre que estar aprendendo. Professores eternos. E aí, se eu responder com grosseria ou com uma forma... Não grosseria, mas com uma forma mais incisiva, eu vou estar sendo grosseira. Agora que eu troquei as palavras, né? Eu vou estar sendo grosseira. Nossa, mas não precisa disso. Eu só tô tentando ajudar. A gente tem sempre que ser legal e simpática com eles, né? Engraçado. Exatamente. E isso pra mim, assim, é uma coisa muito presente no meu cotidiano. E também essa questão que você falou que a Bia falou sobre o assédio sexual, moral, eu sou uma pessoa muito comunicativa. E também sou uma mulher bissexual que tô me descobrindo. Entendeu? Achei que eu era lésbica, eu só tô me descobrindo. E aí as pessoas acham que tem o direito de estar opinando na minha vida pessoal. Ou de, então, o que eu mais escuto no meu trabalho, sabe o que é? Eu vou te resetar.
Meu Deus do céu. Eu falando bem forte mesmo a palavra. Em tom de piada. Em tom de piada. Ah, não, a Clarice, Aí eles não têm limite ela pra tá falar. querendo ser resetada, ela tá querendo, entendeu? Resetada de fábrica. E exatamente, você tá sendo resetada de fábrica. Aí eu falo, Também tentam fazer isso contigo, né? aí eu falo, ei, parou já com o negócio, respeita. Eu sou bem sincera, eu falo, respeita a mulher de vocês. Vocês têm mulher em casa. Eu falo mesmo, não sei o que, me dá uma chance. Vou te dar uma chance de outra coisa. Não é disso, não. Então, gente, na política, isso é muito presente. Quando a gente fala, por exemplo, existe o termo que é o assédio, a violência política de gênero, que é um termo muito real. É uma coisa muito real. Hoje em dia, por exemplo, não existe aquela coisa mais velada que antigamente o pessoal dizia, tem que fazer o teste de sofá para tu poder dar certo na política. Hoje em dia é quase a mesma coisa, mas não é o ato de fato. Tu tem que anos aturar esse tipo de comentário, esse tipo de coisa. Porque as mulheres desistem porque elas não aguentam viver num ambiente tóxico como esse, que é cercado por homens que têm o poder. Homem e poder é o como para dar Pode falar. merda. Desculpa a palavra. Mentira. É o como certo pra dar merda. Porque o homem sem poder, ele já é... Já imaginei esse É um corte aqui. saco. Imagina, Nossa, que é o meio isso aí político. vai dar um rei. entendeu? Não tenho medo, não. Pode colocar, não tenho medo, não. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito presente, principalmente na comunicação. Porque tem homens que não enxergam a comunicação como uma profissão. Tipo, o que é que tu faz? Eu sou assessora de comunicação política, eu sou a cabeça da campanha. Ah, mas o que é que tu faz? Fica uma coisa assim. Eles acham que a gente é inútil, que o nosso trabalho não faz diferença. Ou que se resume às redes sociais. Gente, deixa eu fazer a última pergunta e a gente vai tentar ser bem rápida na resposta sobre, porque a gente, infelizmente, o papo foi muito bom, a gente tá quase na hora. Há um tempo atrás, não sei se até hoje, o sucesso da mulher era medido pelo macho que ela conseguia, né? Pelo partido que ela conseguia. Nossa, conseguia um partido bom, e aí o cara tinha que ter a grana. Então, foi colocado na nossa cultura de que nós tínhamos que ser as interesseiras, né? Nós tínhamos que escolher um bom partido para isso. Mas aí chega a Barbie com o carro dela, com o barco dela, com a profissão dela, com a casa dela, com a vida dela. Isso muda completamente. Isso muda principalmente a nossa forma de enxergar o mundo, porque hoje eu não preciso ter um marido rico, embora, se Deus quiser mandar, eu aceito. Mas como vocês enxergam esse poder de hoje, a gente olhar assim e falar, que bom que eu não preciso ter não sou obrigada a ter que encontrar um marido rico. Eu posso ser a dona do meu barco, do meu carro, da minha profissão. Ontem, eu tava pensativa desde ontem, que eu encontrei uma prima da minha mãe, mas assim, eu considero minha prima também. Eu cresci com ela, assim, convivendo com ela. E depois de muito tempo eu encontrei com ela, e assim, ela veio me perguntar como é que eu tava, perguntou como é que tava meu trabalho, e perguntou se eu tava feliz com o que eu tava fazendo. Foi o que ela me perguntou. Eu achei isso tão legal, porque geralmente quando tu encontra, principalmente parente mais velho, assim, a primeira pergunta tia, né? a primeira coisa que se pergunta é e os teus namoradinhos, né? E aí, vai casar quando? E não sei o quê. Sempre tem disso. E eu achei tão legal me perguntar isso, porque mostra um pouco como é essa questão. Tá mudando. As mulheres estão percebendo que estudar é importante, que você ter a sua independência é importante. E eu até li um tempo desse uma parada muito interessante que dizia assim, pela primeira vez, os homens estão tendo que correr atrás. Tipo assim, eles têm que se mostrar interessante. Porque antes a gente via numa geração anterior que os caras faziam o mínimo e o pessoal ficava, oh, meu Deus, que homem... E aí a gente olha e fala assim, cara, tu tá fazendo o mínimo. Tu quer aplauso porque tu tá fazendo algo, e às vezes mal feito, que a gente faz... Sim. Bem, e às vezes concilia com um monte de coisa, entendeu? Então, é muito bom. Assim, tem um peso, a gente carrega um peso por causa disso. Mas, assim,
É importante a gente ter as nossas coisas, a gente trabalhar e a gente ter esse espaço, ter esse incentivo para ser o que a gente quiser, para focar no que a gente quiser e priorizar o que a gente quiser na nossa vida, né? Não tem aquela coisa, não, eu tenho que ter um marido, não, eu tenho que correr porque eu tô com tal idade, eu tenho que ter um filho para me sentir completa, ter um marido para me sentir completa e não... E assim, é libertador você poder fazer suas escolhas, você poder ir no seu tempo, entendeu? Olha, eu não quero me relacionar agora, eu quero focar no meu trabalho, eu não quero ter filho agora, eu quero focar nisso aqui, entendeu? Em vez de ficar naquela programaçãozinha que a gente tinha antes, que era você é uma filha criada para ser esposa e chega com uma certa idade, você tem que ser esposa, senão você ficou pra tia, senão você não presta, senão você não serve mais. Então, é importante a gente lutar por isso, porque a gente tá vendo cada vez mais esse movimento de mulher que acha que tá virando esposa troféu, mas na verdade é dona de casa, Sim. entendeu? E Não remunerada. não remunerada, exatamente. E aí quando o cara quer dar um pé, sai com uma mão na frente e outra atrás. Então a gente tem que lutar muito porque quando percebem que a mulher tá muito independente, que a mulher tá tendo o espaço dela, é a primeira coisa que tentam atacar, né? É na nossa autonomia. Isso mesmo. Exatamente. Então, é muito importante a gente valorizar isso e, mais importante, lutar por isso, né? Porque sempre vão tentar atacar. Como é que vai ser o nome da neném, Bia? Catarina. Em homenagem ao Cravo e a Rosa. Então, olha como vai ser Eu essa adorei criança. o nome dela. A mãe já tinha fama de reativa. Vai ser Catarina, gente. Olha, esse tema é muito interessante, né? O que eu falo para todos os fóruns de mulheres que eu participo é que independência financeira não é sobre ter só dinheiro, é sobre ter escolha. Então, que legal que você tem uma parceira ou parceiro que te acompanha, que cresce junto contigo. Eu acho isso ótimo. Eu tenho um bom parceiro, mas eu tenho também a minha renda, o meu trabalho, e eu sempre vou ter. Então, é muito importante que a gente, trabalhando dentro ou fora de casa, que a gente tenha alguma renda. Ah, mas é porque eu fico em casa, eu não tenho trabalho. Bora fazer um curso de crochê, um curso de bolo, brigadeiro. Bora fazer alguma coisinha que te dê algum pé de meia para você ter alguma garantia. Porque muitas mulheres ainda, a gente pensa que não, elas vivem em relações abusivas ou que não amam mais o parceiro porque elas não têm para onde ir, não têm renda. Então, eu sempre falo, independência financeira não é sobre só trabalhar, é sobre você ter poder de escolha. E esse é o recado que eu queria deixar para as nossas ouvintes, né? É muito legal ter parceiros ou parceiras bacanas, mas o mais legal ainda é a gente ser autossuficiente nesse sentido. E tu, Clarissa? Eu acho que é muito sobre... Não é que tem mulheres que não queiram ficar em casa, como a gente tava bagunçando aqui, se aparecer, se eu for esposa troféu, eu aceito. Mas eu acho que é muito de ter a liberdade de escolher. Quando você tá num relacionamento saudável, onde você é amado, onde você é acolhido, onde você é amparado, e você não te exigem nada em troca disso. Não é desrespeitada. Não te manipulam, não te agridem, não te humilham. Você quer ficar em casa, tudo bem. O problema aqui não é, em nenhum momento foi, no meu ponto de vista, estar em casa. E sim, é o homem ter o controle sobre a mulher de estar em casa. Entendeu? Isso é o verdadeiro problema. Porque a mulher ela tem todo o direito de escolher o que ela bem quer entender, o que ela quer fazer. Entendeu? Eu penso dessa forma. E aí a gente entra em todas essas questões que a gente estava falando aqui agora, que inclusive eu queria voltar um pouquinho só para deixar uma coisa mais clara, né? Sobre a questão da brincadeira no ambiente de trabalho. Brinca, a gente ri. Porque é a única forma de revidar com suavidade, mas sempre dando aquela tacada incisiva. Olha, para com isso, né? Para com isso. Mas quando você tá num ambiente, pode ter só uma pessoa que tá sendo ali falando alguma coisa machista ou misógina, fazendo alguma coisa, e os outros riem, você tá apoiando aquilo ali, né? Então, não pense que quem estiver vendo e estiver se identificando, que isso não está sendo perpetuado, tá sim. A masculinidade tóxica, ela é tão perpetuada hoje que ela invade até relacionamentos homossexuais. Eu sei porque eu já tive um, entendeu? Então, é sempre aquela relação de poder envolvendo dinheiro. Quem vai fazer esse papel que foi atribuído à masculinidade? Por que só os homens têm que ser provedores? E isso, na psicologia, quando você está num relacionamento homossexual com outra mulher, como no meu caso, eu tive recentemente,
entra em conflito. Porque são duas mulheres independentes que querem fazer suas coisas, mas quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar dos filhos? Que é um papel atribuído à mulher. Gente, é um mundo que se a gente parasse aqui para falar sobre isso, a gente ia falar muito. Mas, assim, o recado que eu deixo é exatamente o que a Bia falou. Gente, vamos buscar essa independência financeira. Independente de você estar em casa ou não. Porque, às vezes, eu já vi muito casos de mulheres que querem dinheiro por uma coisa simples. R$5, gente. Eu já vi um homem reclamando publicamente porque a mulher pediu R$5. Nossa. E acaba sendo uma humilhação. É uma humilhação. Entendeu? Então, a gente tá aqui, a gente se coloca à disposição para debater essas coisas porque é importante pra gente. São coisas que para pessoas que vêm de fora, ou principalmente para homens que vêm de fora, é uma coisa mínima. Mas para nós não, são anos vivendo. Sempre foi assim. E agora, como diz a nossa temática, a gente não vai voltar pra caixa. Não. Isso aí é a última, nem existe essa possibilidade. Então, fica esse recado aí para as meninas, né, mulheres, principalmente jovens que estão tendo essa geração, oportunidade de fazer diferente. Vamos fazer diferente. E vamos fazer um mundo mais feminino, né, mais matriarca para Catarina que tá vindo aí. É verdade. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Dizer que foi um bate-papo muito legal, muito leve e muito necessário para esse momento, né? Eu sempre costumo trazer temas em que a gente consiga sair do senso comum, porque a Barbie já foi, o assunto Barbie já foi, já teve outras problemáticas, né? Sim. E aí, hoje eu decidi trazê-la como uma representatividade para profissões, e eu sei que nós precisamos colocar as nossas profissões aqui, para que a gente não esqueça que é necessário nós nos mantermos no topo. E vocês são um exemplo disso. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. E você que assistiu o episódio de hoje, eu quero te agradecer pela companhia. Dizer que semana que vem estamos de novo aqui com temas muito sugestivos, muito legais e com novas convidadas. Eu aguardo você. Até mais.